Olá, telespectador, estamos chegando na sua casa, onde você está, com mais um programa Live News, programa que veio para fazer a diferença na televisão brasileira. Nossa pauta do programa deste final de semana é muito interessante e importante. Vamos falar do meio ambiente. Luiz Augusto Lara, nosso comandante aqui do Live News, com convidados especiais, né, Luiz Augusto Lara? É isso, Milton. Um momento como esse, o planeta Terra em chamas, né? Muito se fala do incêndio no Pantanal, né? Mas também... Culpa do Bolsonaro. Pois é. Então, além do incêndio no Pantanal, vale lembrar que a Califórnia está em chamas, Portugal está em chamas. Culpa do Bolsonaro. A Argentina aqui está em chamas. Então, isso tudo preocupa muito, né? Porque não só a questão do meio ambiente, mas a própria economia pode ter, né, alguns reveses. E, para isso, o nosso convidado especial, especialista no tema, é o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos Júnior. O cara que reúne as duas atribuições. Ele cria demanda, porque é o secretário de Infraestrutura, e tem que resolver o gargalo no meio ambiente. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Eu que tenho a satisfação, Lara, Milton, muito obrigado pelo convite e parabéns. Eu acho que essa união do digital com o tradicional, Live News aqui, é uma satisfação estar aqui com vocês. Que legal. E para também agregar aqui a esse debate, a essas opiniões, nós trazemos aqui especialistas, como a superintendente do IBAMA no Rio Grande do Sul, a doutora Cláudia, como também representante aqui da Farsul, né, que os produtores rurais, né, na Comissão de Meio Ambiente da Farsul, também do Instituto do Meio Ambiente, professor e pesquisador da PUC, o Pedro Abreu Ferreira. Então, o programa está realmente bem calçado, como se diria na fronteira, né, Milton? Mas, já que nós estamos falando em meio ambiente, antes de começar aqui com o secretário Arthur, nós estamos vivendo aí dias de verão, em plena primavera, que começou agora, está começando aí a primavera. Um final de semana que parece que vai ser um final de semana de verão, mas um começo da semana que já vira tudo, que a partir de domingo parece que o tempo já vira e aí vem chuva, 100 milímetros de chuva. Sabe o que eu estou fazendo? Eu pedi para minha esposa, para a Patrícia, eu ando com uma malinha no porta-malas do meu carro, porque como faz as 4 estações no mesmo dia, então tem uma malinha ali com a camiseta, com o casaco, efeito com cebola, o guarda-chuva. Tá bem, para não pegar, né, de calças curtas, como se dizia antigamente. Então, vamos ver a previsão do tempo aí estendida, né, para esse final de semana e estendida para a semana. Por favor, solta aí. A semana foi marcada por um sistema de alta pressão atmosférica que manteve o tempo firme no Rio Grande do Sul. O frio perdeu intensidade e as tardes foram com temperaturas bastante agradáveis. Neste sábado tem mínima de 17 graus em Passo Fundo, máxima de 29 graus na região. Em Santa Maria, máxima de até 30. Em Uruguaiana, mínima de 22, máxima de 31. Em Pelotas, mínima de 17 graus, máxima de até 22 graus na região. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Neste fim de semana, teremos o retorno da chuva, inclusive com risco para temporais, ventos fortes e queda de granizo. Tudo isso por causa do avanço de uma nova frente fria. Tem chance para maiores acumulados entre a metade sul do estado gaúcho. Em Porto Alegre tem mínima de 18 graus, máxima de 25 graus neste domingo. Na segunda-feira, máxima de 22. Em Santa Maria, máxima de 27 graus. Na segunda-feira, mínima de 13, máxima de 24 graus na região. Em Bagé, máxima de 23 graus neste domingo, mínima de 9 na segunda-feira, máxima de até 23 graus durante a tarde. Em Santo Ângelo, mínima de 20 graus no domingo, máxima de 28 graus durante a tarde. Na segunda-feira, máxima de 25 graus. Em Gramado, mínima de 20 graus durante a manhã, máxima de 24 graus durante a tarde. Na segunda-feira, o dia começa com 16 graus e a máxima é de 22 graus na região. Então, tomara que chova assim lá no Pantanal também, está precisando de água lá, né, secretário? Justamente, e aliás, aqui
tivemos uma estiagem esse ano e nós enfrentamos um problema de incêndio no nosso banhado grande, a APA do banhado grande. Quer dizer, um banhado que acabou pegando um incêndio. Essa questão do incêndio do Pantanal, tem fundo criminoso, é por desmatamento? Porque a gente está vendo que é no Pantanal, mas me parece que a Argentina também está ardendo em chamas aí em algumas partes da Argentina. Califórnia, então, nem se fala, né? Portugal, parece que mais da metade da área de Portugal, de campos de Portugal, está incendiando. Isso é um fenômeno mundial ou no Brasil realmente as coisas estão fora do controle? Não, foi feita uma investigação pelo governo federal, com muita propriedade, e identificou que alguns focos desse incêndio, ele efetivamente teve um que estourou o trator, e aí pegou fogo, e aí acaba se espalhando. Aí soma-se com o período mais seco, e aí você tem uma condição diferente. Vento, soma com vento e tudo mais. Porque o fogo é aquele tripé, né? Se você tem a combustão, se você tem oxigênio, aí ele vai se alastrar efetivamente. Agora, realmente, é um problema mundial. Efeito das mudanças climáticas, é importante que a gente tenha que identificar, avaliar e se adaptar a essas mudanças. Mudanças que já no passado nós já tivemos, né? Tem a ver com o efeito estufa, esse que o pessoal fala, será? Tem a ver com aquecimento dos oceanos? O efeito estufa, ele acelera os efeitos das mudanças climáticas e que, volto a dizer, nós já convivemos com isso no passado e no passado não tínhamos uma série de questões que hoje alguns colocam a culpa, né? Então, o que a gente precisa efetivamente é se adaptar a essas questões. Sabe que, para o telespectador ter uma ideia, Lara, secretário Arthur Lemos, sabe qual foi a época dos últimos anos com maior queimada e desmatamento dentro da Amazônia? São fatos, são dados, não tem como esconder. 2006, 2009, 2013. Quem é que estava dirigindo o Brasil? É a mesma esquerda hoje que coloca a responsabilidade que o problema da Amazônia é do Bolsonaro. Quer dizer, quem conhece a Amazônia e viveu na Amazônia, como eu morei na Amazônia... Sim. Morasse lá, né, meu? Morei na Amazônia. Que tempo tu morasse lá? Eu morei 6 anos, morei em Rondônia. Nossa Senhora. Conheço bem toda a infraestrutura, toda aquela região, o Acre, a Amazônia, o Amapá, o Pará. Conheço bem a região, né? Sim, sempre tiveram essas queimadas. É cíclico, né? É uma questão de temporadas também. Bom, mas a verdade é que, por mais que se tente politizar isso, está muito acima da política, tem um fenômeno mundial. Mas vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso rincão, né? Essa semana saiu uma notícia de que o Rio Grande do Sul, que tem o bioma Pampa, aliás, uma das características nossas é o Pampa gaúcho, né? O que é o Pampa? É um bioma, é um ecossistema, assim como tem na Amazônia, assim como tem no Pantanal, único. Não existe em outro lugar do mundo, a não ser em uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina e uma parte do Uruguai. É um ecossistema único. Então, que nos últimos 30 anos, esse bioma Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, ele foi desmatado, o campo do bioma Pampa diminuiu em torno de 21%. Então, isso também, né, é uma das coisas que preocupa. E esses dados vêm de onde? Olha, esses dados são dados, né, de satélite, enfim, as fontes que colocaram aqui não são fontes da Band, são de outra emissora de televisão, mas me parece que realmente não são dados inconfiáveis, né? Parece que dá para confiar, mas nós temos também o outro lado da moeda, né? Que é o que nós precisamos e hoje vamos discutir aqui. Então, para isso, eu pedi que viesse junto conosco aqui também a superintendente do IBAMA, a doutora Cláudia, né? Que parece que já está junto conosco aqui direto. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui te ouvindo o secretário Arthur, o Milton Cardoso e eu. E muito obrigado pela tua presença, assim como ao lado da Cláudia também está o representante da Farsul, né, na questão do meio ambiente, né, que é o Domingos Velho Lopes. Seja muito bem-vindo, Domingos. Obrigado aqui para esse programa que a gente procura trazer soluções, né? É muito mais do que um programa de debates, é um programa de soluções. Cláudia, nessa questão do bioma Pampa,
né? Gostaria de te ouvir um pouquinho e se realmente esses dados estão corretos e, enfim, o que está ocasionando isso e aonde isso pode repercutir. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né, para participar, cumprimentar vocês, o Milton, o deputado Lara, meu amigo Arthur, o Domingos. O bioma Pampa realmente ele vem perdendo grande parte, né, da sua extensão. Eu tenho até aqui alguns dados que em 2002 restava 41,32% do bioma Pampa. E pelo o levantamento do mapa Biomas, divulgado recentemente, agora em setembro desse ano, a gente está com 31% só do bioma Pampa em preservação. Então, é bem complicado, mas estamos conseguindo fazer um trabalho conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, a FEPAM. A gente está conseguindo fazer que o Cisnama funcione, né? Porque não é só o IBAMA e a União que tem que cuidar de fiscalizar e fazer um monitoramento. Então, nós fizemos algumas ações conjuntas, e eu tenho um dado aqui que foi até utilizado, um estudo junto com a URGS, Embrapa e o ICMBio em 2009, que é o estudo do uso da pecuária na reserva legal do pessoal, né, do pessoal que tem a área no bioma Pampa. E esse estudo foi reconhecido por uma resolução do CONSEMA. Então, o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte de tentar monitorar, preservar. O pessoal da FARSUL também é um grande parceiro nosso, os pequenos e grandes proprietários também, porque quem olha para o bioma Pampa acha que é só mato, que não tem vantagem, porque todo mundo resolve preservar, às vezes só fala na Amazônia, né? É só árvores. E o bioma Pampa é riquíssimo com gramíneas, tanto é que a qualidade da pastagem é uma das melhores do mundo. Então, estamos preservando, mas estamos perdendo um pouco desse bioma importante, né? Tem a mão humana também nesse caso, mas aí o pessoal está se conscientizando aos poucos e eu acho que a gente consegue recuperar. Vai levar um tempo, mas a gente vai recuperando. Muito bem, pedir para o Domingos também, seja bem-vindo, Domingos, obrigado pela presença. Como é que a FARSUL está tratando esse tema? Como é que vocês estão enxergando essa situação e o que está sendo feito, Domingos? Porque, Milton, eu quero dar um testemunho aqui, Milton. Eu sou de uma área, né, nasci no bioma Pampa, Bagé, região da Campanha. E eu estive vendo nesse desmatamento, né, nessa supressão de solo aí que nós estamos falando, uma das regiões onde não houve essa supressão foi justamente a região da Campanha. E eu estou acostumado a ver as pessoas do campo, nesta área da Campanha, onde eu conheço mais, me criei ali, são os principais protetores do campo nativo. Quer dizer, eu estou acostumado a ver produtor naquela área, diferente do que se fala na Amazônia, que o produtor bota fogo para abrir área para pecuária, ali naquela região da Campanha, e onde, né, coincidentemente ou não, não houve essa supressão do bioma Pampa, é onde menos foi afetado durante esse período. O que a gente vê é o contrário, é o pessoal muitas vezes não deixar caçar perdiz, que o pessoal gosta de caçar perdiz, uma perdizinha com uma polenta, ela cai bem, né, Milton? Mas assim, o pessoal não deixa caçar, o pessoal, né, cuida a natureza. Aí a FARSUL, Milton, né, é que também está de olho nisso, porque é importante para eles ter, né, um campo preservado para poder, inclusive, melhorar a sua produtividade. O que vem acontecendo no Brasil, especialmente no Brasil, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, são matérias que estão sendo produzidas em veículos de comunicação. Eu não sei qual é o interesse de preservar e de construir uma imagem positiva do país. Não é, isso eu tenho certeza absoluta. Porque qualquer instituto ONG de fundo de quintal, em Nova York, em Boston, ou com uma barraca atrás de Oxford, larga alguma pesquisa e diz assim, olha, 20, 31%, 21% do bioma lá no Rio Grande do Sul está sendo comprometido, a Amazônia está sendo... E fazem matéria em cima disso de uma maneira irresponsável,
colocando o agronegócio, colocando o país em profundo constrangimento. Isso é de uma irresponsabilidade. Mas tem muitas coisas muito aí, né, grande. Milton? Tem desde interesses comerciais, que o Brasil não possa expandir a sua agricultura, a sua pecuária, como também tem esse medo e esse pânico. Eu acho que a pandemia ajuda nisso também, a gente prestar atenção na questão do meio ambiente. Então, acho que tem de tudo um pouco. Mas vamos ouvir aqui, então, o Domingos Velho Lopes, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul. Bem-vindo, Domingos. Boa tarde, o deputado Lara, o Milton Cardoso. Agradecer o convite para nós podermos falar em nome da Federação da Agricultura e dos produtores do Estado do Rio Grande do Sul, em especial da região do Bioma Pampa. Um abraço ao secretário Arthur Lemos, sempre muito presente, eficiente, não só na infraestrutura, mas especialmente no gargalo do meio ambiente, e a colega Cláudia do IBAMA, minha colega de Consema, qual tratamos sempre dos assuntos do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. De fato, deputado, o que a gente observa, eu via vocês perguntando de onde era a fonte. O MAP Biomas é uma rede colaborativa de especialistas, pesquisadores, ONGs, que está realizando essa plataforma para ver um trabalho comparativo desde 1985 até a presente data, com a finalidade específica de ver o uso e a cobertura do solo, né? E nós observamos, e é importante, que vai ser uma plataforma interessante de uso, mas ainda que merece e carece de uma análise muito mais crítica e especialista quanto ao fato da metodologia, que nós todos desconhecemos. Acredito até que a Secretaria de Estado e o IBAMA não conheçam essa metodologia utilizada, nem a distância dos satélites, o tipo de satélite, né, e a forma como é feita a comparação e o marco temporal que avalia a questão de uso e cobertura do solo. Vejamos os números do MAP Biomas, e interessante isso ser falado, que nós temos hoje 41% do Bioma Pampa, data de 2019, pelo trabalho apresentado esta semana, de áreas de agricultura e silvicultura. Ou seja, nós temos 59% ainda do bioma nas condições campestres ou de preservação ou áreas institucionais. O que quer dizer isso? Que nós temos uma vasta área de conservação e de utilização com a forma de visual, a forma de exploração ainda existente, utilizando os mesmos dados ainda do MAP Biomas, sem entrar na questão da metodologia de como é que chegamos a esses dados. E aqui também, aproveitando, vendo a questão campestre. A campestre, no MAP Biomas, a gente verifica que é muito difícil a identificação precisa do que é campo nativo, do que é pastagem introduzida ou se é uma invasora exótica como o anone que existe dentro do estado do Rio Grande do Sul, nessa parte do bioma Pampa. Então, são dados interessantes, são dados ilustrativos, mas eles longe de ser conclusivos. E esta é a visão da Federação da Agricultura, e ela quer agregar esta informação ao IBAMA, à Secretaria de Estado e a toda a população do estado do Rio Grande do Sul. Alertar que é um bom trabalho, é uma boa iniciativa, pode ser uma plataforma de futuro, mas que carece ainda de mais detalhamento técnico para nós conseguirmos ter a certeza do uso e cobertura do solo. E isso vem de encontro com o que nós queremos mostrar, que se com exatamente os dados deles, dessa plataforma, nós temos 41% em lavouras e florestas cultivadas, nós temos 59%. E se nós pensarmos a questão de reserva legal, e que temos que ter 20%, observamos que, sim, temos que observar a questão do crescimento da atividade econômica com o senso de preservação, mas dentro da legalidade ainda existe possibilidade de crescimento dentro de áreas consolidadas. E aí vem a visão do produtor do gaúcho e principalmente da população como um todo, da sociedade gaúcha, de que a atividade pecuária, ela sim, que é utilizada nas campestres, que nós falamos em 31% da área,
ainda que não saibamos se são campos nativos, áreas cultivadas ou invasoras, ela é antrópica. E por ser antrópica, ela tem uma história, mais de 300 anos de atividade pecuária nesta região, que podem sim ser convertidas em uso alternativo do solo e que manteremos ainda a questão de preservação do bioma pampa. Esta é a visão da Federação da Agricultura sobre este trabalho e essa precaução que nós queremos trazer a toda a sociedade quanto aos dados que esse trabalho do MAP Biomas, cuja vínculo à técnica achamos interessante, mas que queremos melhor avaliá-lo e tenho certeza que esta é a mesma opinião, tanto do IBAMA quanto do secretário Arthur e da SEMA como um todo, quanto à fidelidade dos dados a serem utilizados como fonte importante para a determinação de zoneamentos, trabalhos e a pesquisa como um todo dentro do bioma. Muito bem, muito obrigado, Domingos, pela participação. Essa é a visão da Farsul. Me parece que a Farsul também está trabalhando no sentido de otimizar os espaços que já existem. E enquanto isso, agradeço a presença aqui do Domingos e eu pediria que o pessoal faça também aqui, já coloque na linha conosco o Pedro de Abreu Ferreira, do Instituto do Meio Ambiente. E enquanto isso, eu quero perguntar ao secretário Arthur Lemos. Arthur, recentemente, isso, final do ano passado, foi aprovado na Assembleia Legislativa o Código Estadual do Meio Ambiente. Uma legislação que há mais de 20 anos, né? Eu lembro que uma das questões era que, enquanto há 20 anos atrás se media campo com trena, tinha que ir um lado e aquilo vai a pé e ia medindo o campo, hoje o cara faz isso com um celular, né? E nada desse tipo de atualização existia no Código Ambiental, só para dar um exemplo de como 20 anos é muito nessa dinâmica do meio ambiente. Esse Código Estadual do Meio Ambiente, ele prevê alguma coisa para o bioma pampa, algum tipo de proteção? Justamente, Lara, inclusive foi um dos pontos que nós tocamos quando discutíamos o texto do Código Estadual do Meio Ambiente, é que pela primeira vez, dentro da legislação, não estávamos falando de Constituição, mas dentro da legislação ordinária, nós estávamos tratando do pampa remetendo a uma regulamentação. Porque também é como a gente menciona, a lei ela é um pouco mais estanque, tem a regulamentação que vem para algo que seja mais móvel. O grande problema que hoje nós enfrentamos no Pampa é que aqueles que são contrários querem discutir o passado, aí a gente não vive o presente e passa a deixar de construir o futuro. Porque sobreveio um decreto na gestão anterior, isso foi em 2015, e foi judicializado porque a parte que não concorda acaba discutindo judicialmente. Só que essa discussão na justiça, ela vai demorar quantos anos? 10 anos? 15 anos? Sim, enquanto não discute, não consegue operar uma proteção ao bioma pampa, é isso? Aí não se discute com a sociedade o que ela aceita e não vive o presente. É como o Domingos, representando a Farsul, comentou, quer dizer, a lei federal, Código Florestal, traz 20% de reserva legal. Então, quer dizer, você teria ainda em tese, porque se nós avaliarmos o que seria a Pampa. Eu sou natural do Alegrete, sim, assim como você de Bagé, também do bioma Pampa, e vamos lá, nós temos registros de humanos aqui no estado do Rio Grande do Sul datados de 12 mil anos atrás. Então, quer dizer, nós vamos ir lá 12 mil anos atrás para ver como é que era, já se utilizava a bolhadeira. Vai jogar a bolhadeira no meio de uma floresta? Não, né? E um detalhe, né, secretário Lara e telespectadores, uma região que está mergulhada há quantos anos na depressão, que precisa, né, diversificar, que precisa crescer, enfim, ficam colocando óbices em cima de uma região que necessita, dentro da sustentabilidade. Eu lembro como se fosse hoje. A História Enzo foi embora daqui por quê? Lembram? No governo Brito, se não me falha a memória, o governo Ieda, o governo Rigota, não me lembro agora qual foi o governo, porque a 150 quilômetros ou 100 quilômetros da fronteira você não podia... que não pode comprar, aí é um outro problema grave também, né? Negócio... Que investidor estrangeiro não pode comprar áreas de terras, né, na faixa de fronteira ali, naqueles 150 quilômetros, que é um absurdo. A região já é pobre e não pode receber investimento. Mas a proteção ao bioma pampa e a produção gaúcha
nós temos que achar o ponto de equilíbrio para isso. E por isso, então, nós também estamos convidando aqui um professor, o Pedro Abreu Ferreira, do Instituto de Meio Ambiente, professor e pesquisador da PUC, e já vamos direto aqui, já dando boas-vindas ao professor Pedro, mas também já perguntar para ele, professor, qual o ponto de equilíbrio? Como fazer para que a gente mantenha o que é uma característica nossa, o Pampa gaúcho, mas que a gente possa também manter o desenvolvimento, fazer prosperar as famílias dessa região? Vocês já têm mais ou menos uma ideia de o que é necessário fazer para que essas duas coisas, preservação do meio ambiente e desenvolvimento, andem juntos, professor? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para debater com vocês aqui, para conversar com vocês sobre esse tema muito importante. E, bom, sim, nós temos a academia, né, o meio científico que trabalha com pesquisa em biodiversidade, atrelado com a questão produtiva, como é o meu caso, tem uma resposta clara a isso, não é novidade nenhuma, já faz algum tempo que se discute isso, desde os primeiros trabalhos orientados da professora Ilse Boldrini, ali da URGS, e do professor Valério Pilar, que eu colaboro. O pessoal já tem falado há muito tempo que a questão dos campos sulinos, como nós chamamos de forma coletiva, não só apenas os campos do Pampa, mas também da Mata Atlântica, né, dos campos do São da Serra, do Planalto e tal, que esses são os ecossistemas do Brasil inteiro que têm a maior vocação para preservação do meio ambiente, aliado à produtividade, à geração de renda, certo? Então, a resposta é simples, são ecossistemas que não precisam passar por conversão para gerar renda, porque eles podem ser usados como fonte de forragem para animais pastadores, para gado de diferentes raças, diferentes também gado bovino, ovino, cavalos, etc., e que os produtores rurais podem utilizar a vegetação natural, que é muito mais diversa e produz carne de muito mais qualidade, por exemplo, do que uma pastagem cultivada do centro-oeste do Brasil, ou mesmo do norte, de áreas de desmatamento, né? E mantém a biodiversidade do nosso bioma, e mais importante, talvez, do que a biodiversidade em si, tudo que ela nos fornece, ou fornece para o próprio produtor rural, para o próprio agricultor ou para o próprio pecuarista, quando ele mantém a vegetação natural, ou pelo menos, claro, parte dela no mosaico de produção da propriedade dele, ele mantém campo nativo, bem preservado, com não apenas as espécies, mas também todos os processos envolvidos e serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a manutenção de água limpa na propriedade dele, da própria existência da água em fontes, né, em nascentes, e dos serviços, como o que vem sendo falado muito hoje em dia, que é o de polinização. Então, a manutenção do ecossistema campestre bem preservado, junto com a produtividade que o proprietário vai ter, que vem da produção com animais pastadores, usando esse ecossistema natural como fonte de forragem, ele vai ter, por exemplo, polinizadores vindo nas flores nativas da região, que vão gerar serviços para aumentar a produtividade dentro do mosaico produtivo dele, de outras culturas que ele tenha do lado do potreiro que ele usa, da invernada que ele usa com gado. Então, esse acho que é uma primeira coisa que a gente pode abordar, que eu poderia contribuir para o debate. Quer dizer, a pecuária, ela não conflita nos campos do Rio Grande do Sul, principalmente essa pecuária extensiva, ela pode ser até favorecida pelo bioma Pampa, mais ou menos isso. Exato, com certeza. É o que a gente chama de vocação, né? É o que é chamado de vocação do ecossistema, e é raro ter isso, porque para florestas, por exemplo, áreas florestais, é bem mais complicado eu conseguir extrair meio de vida para o proprietário rural da floresta de forma sustentável, sem alterar aquela estrutura que existe lá. Sem desmatar, basta ver, professor, o que está fazendo o Uruguai aí, né? O Uruguai hoje vende a sua carne verde, porque é uma carne criada no pasto do Pampa, para os Estados Unidos e para o Japão. O Uruguai está comprando carne do Brasil porque a carne deles é uma carne que hoje vai em dólar ou em ienes para o Japão, para os Estados Unidos. Então, bom, eu acho que aí já temos algumas dicas aí. Mas, professor, eu volto já com o senhor e com o secretário, porque nós temos aqui... E a Cláudia. E a Cláudia, claro, não, a Cláudia, porque nós temos outros assuntos ainda com a Cláudia que nós queremos aqui falar sobre mineração, nós queremos falar sobre
outras questões de desenvolvimento e meio ambiente. Então, eu pedi que a Cláudia segure um pouquinho, o professor também, porque nós temos aqui que passar um recado muito importante, Sim, né, nosso Milton? Centro Clínico Gaúcho ali na Alberto Bins 509, com atendimento 24 horas, com ambulatórios, laboratórios, olha, um atendimento infantil e adulto diferenciado nessa área tão importante, com essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia. Está aí, você está vendo na tela da Band as imagens, para você ter uma ideia, está aí as imagens no setor de atendimento, né? O laboratório 24 horas à disposição, está aí o local onde as pessoas são recebidas, atendidas, uma equipe de médicos e profissionais altamente qualificados, preparados. Vale a pena, olha só os investimentos que foram feitos, a tecnologia do Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho, na Alberto Bins, 509, na frente do Plaza São Rafael. Olha aí o atendimento para as crianças, o laboratório Marques de Almeida lá atendendo as pessoas também. Essa imagem aí que a gente vai mostrar agora é do Centro de Diagnóstico, né, de Imagem. Olha só, para vocês terem uma ideia, olha o atendimento para as crianças, o Centro de Cuidado da Criança. Isso tudo é no Centro Clínico Gaúcho, Alberto Bins, 509, na frente do Plaza São Rafael. Não perca tempo. Entre em contato com o Centro Clínico Gaúcho, Luiz Augusto Lara. Milton, e aproveitar que nós estamos falando em tecnologia, meio ambiente, vamos chamar aí o Carlos Giegel também, que sempre tem uma dica boa de tecnologia aí para nós, né? E já retomamos aqui com o secretário Arthur e os nossos convidados. Vamos lá, Carlos Giegel. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Giegel e esse é mais um minuto sobre tecnologia. Hoje, o assunto é sobre videoconferência. Com a pandemia de Covid-19, muitas empresas tiveram que adotar o formato home office, com seus colaboradores trabalhando de casa. Mas como manter as reuniões em dia, tanto das equipes internas quanto dos clientes e fornecedores? As alternativas foram as videoconferências. Elas não são exatamente novidade, mas ganharam muito espaço com o atual momento. Através delas, é possível reunir virtualmente um grande número de pessoas simultaneamente. E um dos programas mais utilizados e que eu particularmente gosto muito é o Google Meet, que permite gratuitamente o acesso de até 100 usuários, sendo que as videochamadas podem durar até 60 minutos. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço e até o próximo programa. Milton, os caras estão fazendo... Os caras estão fazendo... Ele é craque, né? O Carlos é craque. Os caras estão fazendo aniversário por videoconferência. Casamento por videoconferência. E assim vai, né? A tecnologia. Secretário Arthur, nós estamos aqui ouvindo já uma dica do professor Pedro, né? Da PUC, do Instituto Meio Ambiente. Muito bom, professor Pedro, hein? Não o conheço, até vou convidá-lo para uma entrevista no Grupo Bandeirantes, na rádio. Porque a gente tem que colocar o problema, mas tem que colocar a soloção também, né? Só colocar problema não adianta, tem que ter o problema e qual é a solução. Não, e com as pessoas certas, né? Porque tem gente ouvindo, escutando, sabe quem? Sabe quem é que está dando pitaco, opinião sobre a pecuária? A Anitta. Cantora Anitta. Tá bom. Sabe quem é que está dando pitaco lá sobre na Itália, o aquífero Guarani, sobre a poluição, enfim? Escolhido a mulher do ano, Pablo Vittar. A que ponto nós chegamos? Então, cada um no seu quadrado, séria, cada um no seu quadrado. Secretário, aqui das primeiras observações do professor Pedro, o que o senhor nos colocaria aí? Não, pegando o gancho, Lara, Milton, o que o professor Pedro colocou, primordial. Aliás, a gestão, quando assume, ela compreende o seguinte: a política do não, a política da proibição, essa é a pior política. Então, acreditar que nós vamos chegar numa propriedade privada e dizer o seguinte: você vai fazer assim, 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 e tem que fazer, e impor isso para o privado, isso não funciona. Então, nós criamos aqui na Secretaria o Campus do Sul. Campus do Sul, que é o quê? Você cria um selo, cria incentivos, cria ânimo ao proprietário da terra para que ele crie gado,
ou não criando gado, como o próprio professor mencionou, tem a parte também das abelhas nativas, enfim, outras culturas, mas pelo incentivo. O que nós pretendemos com o Campus do Sul? Que ele, cadastrado no Campus do Sul, onde a Secretaria do Meio Ambiente atesta que aquela propriedade dele cumpre um serviço ecossistêmico do ponto de vista ambiental, ele agregar valor ao seu produto. E aí ele vai buscar mercados na Europa, mercados em mercados internacionais. É isso que a gente precisa fazer. Isso é o caso da carne. Isso mesmo. A carne do Uruguai, o pessoal aqui está tentando fazer um selo verde da carne, porque nós temos a carne verde. E é completamente diferente mesmo. A carne do boi de pasto é completamente diferente da carne do boi de ração. A gordura é diferente, enfim. Professor Pedro Abreu, para nós encaminharmos aqui, professor, essa questão do bioma Pampa, porque já vamos entrar na questão da mineração também, Milton. Professor, alguma dica a mais para que a gente possa conciliar essas duas coisas, né, que é a preservação do meio ambiente e, enfim, a produtividade, a produção no Rio Grande do Sul? Bom, acho que essa questão da carne, eu acho que é bem importante, né? Eu vou me ater na questão da pecuária, porque daria para a gente falar muito sobre isso, sobre alternativas produtivas também mantendo, ou seja, sem conversão da vegetação natural, né, da paisagem para outras culturas, inclusive para florestas e outros sistemas também, mas aí eu vou falar sobre campo, que é o que eu trabalho, que eu entendo mais, né? Então, assim, além do grupo de pesquisa que eu tenho na PUC, eu colaboro com grupos da URGS, da agronomia também, por exemplo, o professor Nabinger. O professor Nabinger trabalha há muito tempo com essa ideia de produção de carne, de gado de corte a pasto nativo, e todo o grupo ali, não só o Nabinger, o Paulo Carvalho também, outros, enfim, mas a ideia toda é que, como vocês já comentaram, tem um valor agregado na carne muito, muito grande quando a carne é produzida a pasto nativo. E ele assim, não vou dizer subvalorizado porque é um pouco pejorativo, mas enfim, o pessoal deixa de ganhar dinheiro muitas vezes porque realmente não enxerga essa ideia de exportação que tem, por exemplo, no Uruguai e na Argentina. A carne da Argentina, talvez mais do que da Uruguai, até em termos históricos, ela é famosa no planeta inteiro. E o valor do quilo de uma carne criada a pasto, do rangeland cattle, que é como se chama fora daqui, é incrivelmente alto. E tem já iniciativas que eu acho que é evidente que o secretário e os demais debatedores conhecem, mas de uma ONG chamada Aliança de Pastiçal, que é uma ONG que trabalha com preservação da biodiversidade em toda a América do Sul, focada nos campos, e vários proprietários rurais do Rio Grande do Sul são aliados dessa ONG. Por quê? Porque foi criado um selo, que é inclusive transnacional para os 3 países aqui, Uruguai, Argentina e Brasil, Rio Grande do Sul, principalmente em questão do Brasil, de carne produzida em propriedades que têm boas práticas de manejo do gado, porque também não basta ser um gado criado extensivo, porque se tiver uma sobrelotação, por exemplo, sobrepastoreio, um campo muito apertado, como o pessoal chama, vai ter perda de biodiversidade, vai ter problemas de ganho de peso do animal também, não é o ideal. Mas quando tem boas práticas de manejo do gado, essa aliança de pastiçal confere um selo de qualidade daquela propriedade e isso agrega valor também. E já tem frigoríficos que estão interessados nisso. A minha sugestão aqui, de forma mais sistêmica e ampla, seria que o poder público se alinhasse e procurasse trabalhar junto com essas iniciativas para ter realmente uma alternativa de geração de renda, principalmente para a fronteira sul, que são áreas realmente que tem vários indicadores sociais e econômicos abaixo do resto do estado, e tem esse produto natural, digamos assim, e esse produto que tem, como eu falei, a vocação, não apenas em termos de economia, mas também de biodiversidade, de manutenção da biodiversidade com produção econômica. E, além de tudo isso, ainda tem uma coisa que é extremamente pouco explorada aqui, que é a figura do gaúcho, né? Que é a coisa histórica do gaúcho, que é dependente do campo. Então, o gaúcho sem o campo, ele não é gaúcho. A figura clássica do gaúcho no cavalo, com o campo nativo produzindo lá, é dependente da nossa formação ecológica. Então, a gente não preserva apenas biodiversidade, a gente preserva biodiversidade, processos e serviços, a gente agrega valor no campo nativo, utilizando o gado no campo nativo. E a nossa própria identidade. Exato. Professor Pedro, Exatamente. muito obrigado pela sua participação. Nós agora vamos finalizando esse tema aqui e, para finalizar, o tema do bioma Pampa. Secretário, o que precisa ser feito para que a gente consiga frear essa diminuição do bioma Pampa
quais são os próximos passos do governo nesse sentido, para que a gente possa entender de que forma nós vamos frear isso, sem prejudicar também a nossa produção, sem prejudicar a nossa economia? Bom, a primeira fala que eu trago é de calma e cautela para a população. Em que pese tem um percentual, você veja que é de 85 a 2019, para chegar ao percentual de 20%, que é o que se trouxe. Nós fechamos uma parceria agora com o próprio MapBiomas, com o CEG, queremos compreender a metodologia, mas o primeiro passo foi dado com a aprovação do Código Estadual do Meio Ambiente e o segundo passo será a regulamentação. O que nós vamos fazer? A Secretaria se colocará na posição de mediadora, já que tem uma ação civil pública do Ministério Público, em face do decreto que tratou de regulamentar parcialmente o PAMP. Quem provocou? Foi o Ministério Público. O próprio Ministério Público? Sim, o Ministério Público de Porto Alegre, né? Quem assina são as doutoras aqui de Porto Alegre que assinam, que representam É um espetáculo. O Ministério Público, com a Constituição de 88, eles têm um poder que eles trancam tudo, fecham tudo, proíbem tudo, entendem de tudo, eles fazem o que bem entendem. Mas o importante é que a gestão do Ministério Público está ao nosso lado na busca do diálogo. E isso que tem que também a gente enaltecer. Então nós vamos nos colocar como mediadores, de um lado os produtores, proprietários das terras, e do outro o Ministério Público que está com a estação judicial. E vamos mediar, buscar o equilíbrio do que a sociedade pode aceitar efetivamente, aonde o proprietário consiga empreender, seja produzindo soja, arroz, que lá no meu Alegrete, na minha época quando era pequeno se produzia muito arroz, ou também o campo nativo. É possível coexistir. Nós não estamos falando em converter campo para grandes cidades, grandes centros urbanos. Aí sim, eu diria que poderia estar preocupado. E aqueles que entendem, que buscam uma conservação mais restritiva, o indicativo é então que fomentem, busquem recursos internacionais, adquiram terras e, em cima dessas terras, paguem seus impostos e tudo e criem aquilo que acreditam que é possível da manutenção da biodiversidade atual. O Ministério Público podia dar uma passadinha ali no zoológico de Sapucaia, lá para dar uma olhada lá. Talvez eles possam fazer alguma coisa lá no zoológico de Porto Alegre. Eu tenho que ser irônico mesmo, sabe? Tem que ser irônico. Não, mas Sapucaia a gente está melhorando agora, vamos conceder muito provavelmente para o ano que vem. E o Aliança de Pastizales, Lara e Milton, que o professor comentou, iniciou pelo setor público quando era presidente da Fundação Zoobotânica que nós firmamos a parceria e lá iniciou o Aliança de Pastizales. Então estamos em boas mãos aí, Milton. Me parece que esse assunto começa a ser encaminhado e o importante, né? Melhor secretário... Sem pânico, sem pânico. Lara, né? Eu vou dizer sem constrangimento nenhum aos telespectadores, governador Eduardo Leite, se tem alguém que o senhor acertou, e eu acho que outros também, mas nesse governo está aqui, o Arthur Lemos é indiscutivelmente o melhor secretário que o senhor tem, e quem está falando isso é quem faz jornalismo crítico, polêmico, opinativo e não passa a mão na cabeça de ninguém. Coloca num quadro esse elogio, grava isso e fica passando numa telinha do computador, porque é difícil arrancar o elogio desse homem aqui. Com certeza, farei. Mas olha, obrigado. nós estamos aqui com a Cláudia também. O próximo assunto é um assunto polêmico, é um assunto que gera muito emprego no Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, pode gerar muito impacto ambiental, que é a questão carbonífera aqui na região metropolitana, Minaguaíba e outras coisas. Vamos entrar nesse assunto, mas antes disso, nós aproveitamos aqui também para dar dicas de como as pessoas se reposicionarem na carreira. Está tendo que reposicionar tudo, né, Milton? Tu está tendo que te reinventar no rádio, a televisão, programas novos como esse na televisão brasileira. Está todo mundo se reinventando. E as pessoas têm que se reinventar na sua carreira. Então, por isso, hoje, uma dica para uma pessoa que é especialista na gestão de carreiras, né, que vem aqui a Lígia Neri, especialista em gestão de carreiras, para dar uma dica de 1 minuto sobre esse reposicionamento nas carreiras. Lígia, por favor. Olá, eu sou Lígia Neri, sou especialista em gestão de carreira. E vim aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que toma conta da nossa vida, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. A gente espera muitas respostas e elas não chegam. Quem sabe a gente começa tentando fazer perguntas. As perguntas são realmente muito interessantes. A primeira delas é: você está onde está porque quer ou porque não tem para onde ir? Existem 2 coisas importantes na vida. Uma, dizem que é o dia que nós nascemos, e o outro, o dia que nós descobrimos o para quê. Então, tudo, gente, tudo começa com um sonho.
Com o que você sonha para a sua vida e para a sua carreira? Vamos começar a trabalhar esse assunto? Obrigada. Ó, Espetáculo, hein? É isso aí, tá aí uma dica. Parabéns, né? à Lígia, hein? É um sonho, é um propósito, né? Porque se não for assim, o cara não aguenta o tranco, né? Porque tem tantas pedras no caminho em qualquer profissão que se não tiver propósito, se não tiver um ideal, se não tiver paixão pelo que faz, a coisa não vai para frente. Mas olha aqui, vamos lá. Lembrando sempre que esse programa Centro Clínico Gaúcho. é um oferecimento do Centro Clínico Gaúcho. Alberto Bins, 509. Alberto Bins 509, mas ele está agora cada vez mais se estruturando na internet, o nosso programa. Então, ali no www.livenews.com.br é o site do programa. Vai poder assistir o programa? Vai poder assistir o programa, mas não tem tempo de assistir todo o programa. Eu quero assistir só uma partezinha Só a mais entrevista importante. da Cláudia e do secretário Arthur. Vai poder buscar ali no site um drops sobre o bioma Pampa, né? Ou agora que nós vamos entrar já nessa questão aí, né? Que é a questão da mineração no Rio Grande do Sul, uma questão que é muito polêmica, mas ela precisa ser enfrentada. A região de Caçapava, a Votorantim quer minerar na região de Caçapava. Deixa, não deixa, é a favor, é contra? O que isso Cobre, representa? chumbo, zinco, extração de... Bom, vamos prata. começar então pela região de Caçapava, a mineração da Votorantim. Como é que está essa questão lá, secretário? A empresa iniciou o licenciamento. A Votorantim. A Votorantim. E aí teve uma questão ruída, a preocupação com a própria poluição do rio Camaquã, mas a FEPAM fez uma análise detida e garante, não há nenhum risco à condição do rio. É possível hoje com as tecnologias existentes. O problema é que a população normalmente ela associa a mineração do tempo antigo. E aí sim, abrumadinho. Abrumadinho, e não é mais dessa forma. O que a gente tem que também compreender é que E mineração... tá parado? Sim, hoje a empresa, a Votorantim, então Por quê? ela foi investir em outros minerais que Porque trancaram aqui? Não pela forma, não por ter trancado, mas porque teve uma oportunidade melhor, mas eles provavelmente retornarão aqui para fazer esse trabalho aqui, acredito que para o ano que vem. Mas o que a gente precisa entender é que mineração, quando você minera, você tem um dano efetivamente e ele é finito. O que temos que ter é um planejamento do início ao fim, porque é uma atividade que tem fim. E você precisa migrar esta economia. Você não pode utilizar de toda essa riqueza gerada e, ao final, a população não migrou para um outro formato da sua economia. Lara, o secretário esteve, eu me lembro, com o meu colega, meu amigo Diego Casagrande e o Sartori, no Japão, numa mina lá, que é um espetáculo. Eu queria que o senhor falasse de carvão no Japão, secretário. Nós estivemos no Japão, visitamos uma termoelétrica a carvão, tecnologia ultra super crítica, que foi desenvolvida no Japão com um grau de eficiência elevado. A usina parecia um hospital. O piso era branco, o carvão ficava no porto e não havia problema algum do ponto de vista da poluição ou das micropartículas. É isto que nós buscamos, né? É isso que a gente tem que exigir. Excelência na produção, excelência. Porque também é verdade, onde há pobreza, o meio ambiente é degradado. Isso é a coisa mais certa que tem. Eu queria ouvir um pouquinho a Cláudia, a nossa superintendente do IBAMA. Como é que o IBAMA está se portando, digamos, frente a essas questões, Cláudia? É claro que a gente sabe que tem toda uma questão fiscalista, que é importante, que tem toda uma questão, né, de cumprimento da legislação, mas eu me lembro que em alguns momentos, né, há muitos anos atrás, o IBAMA era muito assim, olha, isso não pode, pronto, e... quer dizer, vocês estão trabalhando no sentido também de tentar viabilizar, dentro, obviamente, das regras do meio ambiente, Cláudia? A mineração aqui, a grande parte fica com o Arthur, né? Graças a Deus, essa parte complicada. Mas, porque desde que da Lei Complementar 140, muitas das atribuições que eram do IBAMA passou para o Estado e o Estado repassou para os municípios. Então, o IBAMA fica só com grandes empreendimentos, algum empreendimento que seja federal. A gente acompanha
de perto, até eu, assim, por curiosidade, porque é um empreendimento grande, que nem a mina aqui de Guaíba, mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó, não me meto, cada um com as suas competências, a competência de fiscalizar, licenciar é do Estado, então, e está conduzindo excelente, né? Eu vou até assinar embaixo do que o Milton falou, do Arthur, né? Eu sou meio suspeito de falar, porque eu conheço o Arthur quase que quando nasceu, né? Mas ele está conduzindo muito bem a SEMA, a Marjorie na FEPAM. Então, a gente acompanha, é claro, porque quando começou esse pessoal de algumas ONGs, alguma coisa, chega denúncias para nós, né? Que como é licenciado pelo Estado, para o IBAMA ir lá atuar. Aí disse, não, a gente só atua quando a gente vê que o órgão está sendo incompetente na sua fiscalização, alguma coisa. Então, para a gente funcionar, que nem eu disse no início, o CISDAMA, né? Cada um com sua competência. Sim. Vocês têm ali, sob supervisão do IBAMA, uma exploração de titânio em São Cepé, né? Parece que vocês... Não, tem mais. O que estava por sair alguma coisa, vocês lembram, há muito tempo atrás, lá para os lados de São José do Norte, que ia sair na Panema. Aí o Ministério Público Federal trancou e não saiu. Parece que o pessoal ia querer voltar a fazer alguma exploração ali, mas aí tem aquele Parque Nacional de Lagoa do Peixe, que aí já é um pouco complicado mais, que aí teria que passar pelo CMBio também né, ter que dar uma anuência. Então, essa parte de mineração aqui no sul, o IBAMA não cuida de nada, a gente está cuidando mais das rodovias, duplicação de BRs, as eólicas, né, algumas eólicas, e fico dando graças a Deus, porque é muito trabalho e o Arthur está conduzindo bem. Largou para o Arthur aqui. Deixa eu só pedir licença um minutinho. Para cumprimentar aqui a Ana. Cláudia, obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela tua participação. O Milton vai cumprimentar aqui a nossa plateia virtual que está nos acompanhando aqui Bom trabalho aí, Cláudia, no IBAMA. Siga em frente. A Ana, o Bruno, tira essa máscara. O que é isso, Bruno? Com essa máscara aí sozinho dentro de casa, o que é isso? Tira essa máscara, vai te fazer problema para o teu organismo. Oxigênio. O Milton deseducando as pessoas. Vamos lá, tira Milton. a máscara dentro de casa sozinho lá. Isso, agora sim, claro. A Nani, o Gelson, a Vanessa Pimentel, Daniel Gomes, botando máscara, que é isso, Daniel. A Júlia, pessoal conosco lá em Livramento, a Nancy, a Vanessa Pimentel. Olha, o Mário Queiroz, o Márcio Vasconcelos. O pessoal está conosco aí, a Helenita Dutra. Olha lá, o Bolinha aqui juntinho de Barra do Ribeiro. Vamos ter que comer um peixe lá na beira da lagoa com Bolinha. Diz que é a melhor traíra, é o melhor peixe frito que tem, né, Bolinha? Olha, então, Milton, nós estamos encaminhando aqui para o final, ainda temos alguns minutos de programa e eu tenho algumas questões que eu gostaria de perguntar para o secretário. Uma delas é a questão da mina Guaíba aqui, né, que o pessoal diz, olha... Polo carboquímico. Do polo carboquímico, se fizer isso, vai terminar com Guaíba, enfim, há um pânico generalizado. E uma outra coisa que o pessoal está aqui, já nos passando aqui pela live, né, porque como eu disse, é uma live, então as pessoas participam. O Antônio Botelho Vieira. O Antônio, ele também pergunta o seguinte, secretário... a questão, um manifesto como produtor rural, engenheiro agrônomo e gerente comercial no segmento agrícola, acredito ter conhecimento da preocupação e venho solicitar aqui o apoio. É o seguinte, a intervenção, né, junto à FEPAM, então está aqui o homem, o secretário, né, junto à FEPAM, que as licenças ambientais sejam expedidas e que os técnicos dessa instituição façam vistorias nas propriedades do Estado a fim de autorizar o cultivo da soja e outras culturas. Não podemos semear soja esse ano porque os funcionários da FEPAM não podem ir vistoriar as áreas do nosso Estado em função da Covid-19. Como é que faz? Como é que desenrola isso? Tem uma questão que não está podendo fazer a visita presencial? Tem alguma outra forma disso, secretário? Vou dar uma olhada, porque o que acontece? Tivemos essa questão das bandeiras, as restrições, sim, mas alguns licenciamentos a gente conseguiu fazer a própria vistoria de forma remota.
A FEPAM não licencia a plantação de soja, é importante Sim. que se diga isso. O que ele pode estar mencionando é a respeito da conversão de uma cultura para outra, enfim, mas a gente está aí brevemente para publicar uma portaria conjunta, que inclusive é no Bioma Pampa, que foi o tema do nosso primeiro bloco aqui, né, Lara? Mas a questão é a seguinte, a gente está bem construindo porque já fomos aí compelidos, já recebemos ofício do Ministério Público questionando, enfim, mas a gente está construindo algo sólido. Mas eu vou dar uma olhada com toda atenção, sim. Que maravilha. Não é para ter Já despachamos aqui do programa porque é a angústia dos produtores Sabe também, que né, tem no Milton? Ministério Público, para fazer justiça, um grande promotor que faz um trabalho, uma dedicação muito grande nessa área do meio ambiente e conhece, é conhecedor, o doutor Daniel, que é o responsável por todo o Ministério, por todo o meio ambiente do Ministério Público. Doutor Daniel Martini precisa Exatamente. fazer efetivamente um fantástica. reconhecimento porque craque. busca o diálogo. É craque. O Martini mas é a linha do Dalazen, né? O Fabiano Dalazen é um cara de diálogo também, é um cara que entende que nós temos mais do que simplesmente acusar, nós temos que achar soluções. Deixa eu só rapidamente, porque nós já estamos no programa de sábado, chegando perto do meio-dia. Não, ela vem com... Hoje ela vem. Hoje ela veio. Deixou o governador sábado passado. Ela deixou o governador aqui sábado passado sem indica. Sem Mas como dica, é que sem pode? dica de alimentação Governador, saudável. vai hoje para o senhor aí, governador. Olha aí, para o senhor hoje. Então chama aí a Cami Souza, especialista em alimentação saudável. Um minutinho, uma grande dica de alimentação saudável e barata, que é importante, né? Olá, eu sou a Cami e hoje vou mostrar para vocês o lanche da vez. Vocês já ouviram falar no famoso avocado toast? Vem ver. O avocado toast nada mais é que uma fatia de pão tostado, um ovinho feito na chapa e essa pastinha de avocado ou de abacate, que inclusive é este que eu estou utilizando aqui, que é aquele que a gente encontra facilmente no mercado. É só amassar, temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de limão, assim mesmo. Aí é só misturar bem e eu vou montar para mostrar para vocês. A montagem é muito simples. Em cima do pão tostado é só adicionar a pastinha de abacate e logo em seguida o ovo. E aí é só finalizar com um fiozinho de azeite para quem gosta e prontinho, avocado toast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Cami Souza, especialista em alimentação saudável. Cami, esse aí para o governador não, ele está muito magro. O governador não pode, isso aí é para quem está fazendo dieta. Quero te dizer que toda manhã eu como um meio abacate e ajudou a baixar colesterol e o velhinho aqui tá com óleo, com as juntas engraxado. O abacate ajuda muito, cara. Um afocado, na verdade, né? Secretário, finalizando o programa, quero lhe agradecer, mas também saber qual é a situação, em que pé está essa questão da mina Guaíba. O processo está em licenciamento, a população pode ter certeza que o órgão ambiental vai ter toda a atenção. Infelizmente, teve uma ação judicial e ficou parecendo que alguns pedidos foram atendidos apenas por causa da ação judicial aqui na Justiça Federal. Em absoluto, a FEPAM já havia solicitado todos os documentos e a empresa agora está fazendo o aprofundamento desses estudos para aportar o órgão. Quantos empregos serão lá? Ali nós estamos falando algo em torno de mais de 7 mil empregos diretos e indiretos. 4,4 bi de investimento. Com certeza. 4 bilhões a mais. 4 bi. O Rio Grande do Sul está precisando de investimento. Secretário Arthur Lemos Júnior, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que Deus continue iluminando o senhor, que continue lhe dando força. Que bom que temos um secretário dinâmico e trabalhador. Obrigado, Lara. Obrigado, Milton. Sempre que convidado, estaria aqui na Live News. Milton, então, graças ao Centro Clínico Gaúcho, ali na Alberto Bins, que nós conseguimos fazer esse programa que traz um pouco de sopro de realidade para essas questões ambientais. Não coloquem política, não coloquem partido. Esquece o Bolsonaro, esquece o Trump, esquece o Hugo Chávez na Venezuela. Temos que cuidar do meio ambiente e da nossa economia. Precisamos gerar emprego, mas precisamos cuidar do meio ambiente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, Milton, é contigo as despedidas e a chamada para o nosso programa nesse sábado e nesse domingo. É muito bom. Esse programa, no jornalismo, eu estou há quase 40 anos, é um dos momentos mais agradáveis, né, que eu descobri
é fazer um programa com o Luiz Augusto Lara, esse programa que está realmente sendo uma inovação na televisão brasileira. O primeiro programa live na televisão brasileira é esse aqui. Tá? Então, quero fazer esse agradecimento. Agradecimento a você que nos dá o prazer da audiência e convidando para domingo, depois do Canal Livre, quem não teve oportunidade de assistir o programa inteiro, estaremos juntos. Até o próximo programa.